Aí, vou colocar a tela e pedir para vocês só me falarem se está aparecendo o material. Beleza. Vamos lá. Está aparecendo o PowerPoint? Tá. Tá. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar de um assunto não só do que a gente pode manipular dentro das farmácias de manipulação, mas por que a gente tem certos produtos que a gente, dentro da farmácia de manipulação, tem que prezar bastante, porque são os produtos que, na verdade, fazem a diferença da farmácia de manipulação, né? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma: o que vai fazer com que uma pessoa, né, mande manipular um medicamento, ao invés de ir lá na farmácia de dispensação comprar, sendo que lá na farmácia de dispensação a gente compra na hora, né? Já pode começar o tratamento. E lá na farmácia de manipulação, pelo menos um dia entre o dia que você pede para manipular e o dia que você pega e pode começar a utilizar, né? Então, tem algumas coisas que fazem com que as pessoas migrem para as farmácias de manipulação. A gente vai ver algumas delas. E a gente vai falar também de algumas abreviaturas que a gente costuma ver nas prescrições, tudo mais, para que vocês saibam o que cada uma dessas abreviaturas quer dizer, para não passar vergonha como eu. Quando chegar lá naquela abreviatura, eu falo para vocês. Então, vamos falar primeiro, né? O que nós podemos manipular? Nós podemos manipular tudo que for possível manipular dentro, né, do universo que a gente tem de matérias-primas. Então, ah, a gente tendo matéria-prima disponível, a gente pode manipular tudo que dá para fazer com aquilo, né? Desde que seja medicamento, cosmético, dermocosmético, esse tipo de produto, né? Uma coisa importante é que vocês entendam também que eu comentei, a gente viu também no vídeo, né, que na farmácia de manipulação a gente vai decidir o tipo de produto que a gente vai manipular. Deixa eu só abrir que chegou alguém. Então, quando eu monto a minha farmácia de manipulação, por exemplo, eu já tenho que ter noção que tipo de produto que eu quero manipular lá dentro, porque tem produtos especiais que precisam de é, local especial e tudo mais, né? Então, por exemplo, se eu for trabalhar eu resolver que eu vou montar minha farmácia, eu vou trabalhar com antibióticos, então eu vou fazer um monte de medicamento e vou fazer antibiótico também. Eu já preciso saber, né, que eu tenho que ter ah, uma área fechada, específica, só para manipular esse tipo de produto. Mas, de uma forma geral, né, tendo matéria-prima disponível no mercado e a gente tendo a, a estrutura e o conhecimento para fazer, a gente pode fazer qualquer coisa que tenha lá na farmácia de dispensação também. Então, alguma coisa tem que dizer, né? Posso fazer é, de alguma forma melhor do que a farmácia de dispensação. Eu posso trazer vantagens para o cliente. A primeira vantagem, claro, que está ligada com o preço. A farmácia de manipulação, ela consegue, na maior parte dos casos, claro que a gente tem medicamento industrializado que o preço é tão baixo que a farmácia de manipulação não consegue concorrer. Mas quando a gente fala de medicamentos mais caros, a farmácia de manipulação ela acaba conseguindo fazer o produto com um valor mais baixo do que o valor do mesmo medicamento que está lá na farmácia de dispensação. Por quê? Porque geralmente esses medicamentos mais caros, eles
demandam da indústria um gasto maior. Às vezes porque a indústria desenvolveu, né, e ela tem que pagar então toda a pesquisa que foi feita, às vezes porque a indústria precisa fazer publicidade desses medicamentos, né, e a publicidade não é aquela publicidade para o público. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Ah, vocês já devem ter percebido que são poucos os medicamentos que podem ser, ou que têm publicidade na TV, nas revistas, nos jornais, né? São poucos. Porque tem uma lei que diz que existem restrições. Também a gente vai ver mais lá na frente, mas só para vocês terem uma noção, é, a indústria, muitas vezes, ela vai precisar fazer publicidade daquele medicamento que ela está lançando e que é um medicamento caro. A publicidade vai ser voltada, claro, para o prescritor. Daí vocês entendem a importância que a indústria dá para o representante, que vai lá no médico, que faz demonstração, que convence muitas vezes o médico ou outro prescritor, né? E aquele representante que vai lá na farmácia de dispensação também para mostrar esse produto para o pessoal que trabalha na farmácia, né? Sendo que produto que dá para indicar, eles acabam fazendo uma pressãozinha, né, em cima da gente que está ali no balcão e assim por diante. Então, tudo isso é gente, né, que é paga para fazer isso, então tem um custo grande, tem custo de material, tem custo de né, transporte, muitas vezes precisa mandar o representante lá para o interior, tem vários custos que estão envolvidos. Então, muitas vezes esses medicamentos acabam tendo um preço elevado, né? E como a farmácia de manipulação ela não precisa e ela não faz esse tipo de coisa, de, eu digo, não faz visita médica, por exemplo, para falar de um determinado produto. Ela pode fazer visita médica para mostrar o que a farmácia faz, o tipo de produto que a farmácia faz, sugerir para o prescritor o que pode ser feito e tudo mais, mas a farmácia de manipulação, ela não vai lá, né, não contrata uma pessoa para ir lá no médico para fazer propaganda daquele determinado medicamento, daquela determinada matéria-prima. Então, é um outro tipo de visitação que a gente tem. Então, a farmácia, ela não tem esses custos grandes que a indústria tem, e muitas vezes ela consegue, então, preparar um produto com um valor bem mais baixo. Então, esse seria o primeiro diferencial que a gente tem, né? Então, principalmente para produtos mais caros, a gente tem essa grande diferença de preço, que muitas vezes vai fazer com que uma pessoa resolva, então, mandar manipular, mesmo que ela tenha que esperar um dia para pegar o medicamento, do que comprar lá na farmácia. Deixa eu só abrir aqui que chegou alguém. Muito bem. Mas tem outras coisas que podem fazer com que a farmácia se diferencie, a farmácia de manipulação se diferencie da farmácia comercial. Então, a farmácia de manipulação, ela pode trabalhar com os chamados medicamentos órfãos. Alguém já ouviu falar desse termo? Já ouviu esse termo alguma vez na vida? Eu não, professor. Não? Não, E o que parece ser medicamento órfão? Coisa estranha, não parece? muito estranho. Nem Na, ver- imagino. na A verdade, impressão que é eles são único aí. órfãos não necessariamente. Na verdade, eles são órfãos porque eles não têm pai nem mãe, não tem quem cuide deles, são abandonados, tá? O termo correto é esse, abandonados. Por quê? Porque são medicamentos que a indústria não tem interesse em produzir. Então, a indústria nenhuma quer saber desse medicamento
E daí ele fica lá abandonado. Então eles acabam chamando de medicamento órfão, porque não tem quem cuide, quem trate desses medicamentos. Parece estranho, né? Mas a gente tem vários medicamentos assim. Vou dar um exemplo que vocês mais do que nunca conhecem. Hoje esse medicamento já não é mais órfão, porque alguns anos atrás ele passou a ser utilizado para outras coisas. Mas a gente tem um produto que era utilizado basicamente para tratamento de malária, chamado de quinino, que, né, quando produzido em, em escala industrial, ele é chamado de cloroquina ou hidroxicloroquina. Esses produtos, eles são de uso muito específico. Hoje não mais tão específico, mas até alguns anos atrás, praticamente eles eram utilizados só para tratamento de malária. Então, o que acontecia? E é um medicamento que é barato, né? Agora está inflacionado tudo, mas é barato. Então, sempre aconteceu da seguinte forma: a indústria avaliava a cloroquina e dizia: não, mas não vale a pena para a gente mobilizar uma linha de produção inteira, né? Então, separar um maquinário inteiro para produzir esse medicamento, porque não tem um público muito grande, né? A gente não tem, digamos assim, malária no mundo inteiro, a gente não tem malária no Brasil inteiro. É uma doença que ela tá, focada em alguns pontos do nosso país. Então, para a indústria, nunca foi um medicamento de interesse, porque eles iriam, né, mobilizar uma linha de produção muito grande, é, produziriam pouco medicamento e medicamento barato. Então, para a indústria não valia a pena, era melhor pegar aquela linha de produção inteira e fazer um outro comprimido que fosse, né, que tivesse mais saída, né, então que as máquinas ficassem funcionando dia e noite, preparando aquele comprimido, e que fossem vendidos com facilidade, de preferência com preço alto. Então, as indústrias nunca quiseram trabalhar com esse medicamento. E a gente tinha aqui no Brasil, então, só uma indústria que trabalhava com a cloroquina, que era a indústria do Exército. O Exército tem, então, lá a sua indústria, né? E eles produziam para uso próprio, porque quando os soldados vão fazer seus, é, não sei como é que chama, mas que eles precisam fazer aqueles treinamentos, né, no meio do mato, na selva e tudo mais, eles precisam ter o medicamento para proteção. Eu acho que eles usam até como proteção mesmo. E aí o próprio exército produzia uma quantidade um pouco maior para entregar para o SUS fazer a distribuição lá para as áreas onde o medicamento realmente fosse necessário. Então, as indústrias não tinham muito interesse. Aí, algum tempo atrás, começaram a usar para outras doenças, né, lúpus, artrite, artrose, alguma coisa assim do gênero, e daí teve uma indústria que resolveu encampar a ideia de produzir, porque daí para lúpus, para artrite e outras coisas, o público que compraria esse produto seria maior. Então, dando um exemplo para vocês, o que é um medicamento órfão. Ficou claro? Sim, para mim Sim? ficou. Aham. Então tá. Então, medicamento órfão a gente tem vários aí no, no nosso país, que existe um público que precisa desse medicamento, mas geralmente é um público muito pequeno, e que a indústria não tem, então, esse interesse em produzir. E a farmácia de manipulação, então, pode encampar isso. Ela consegue comprar matéria-prima de distribuidor, consegue comprar em pequena quantidade. Deixa eu abrir que chegou alguém de novo. Então, ela consegue comprar quantidades pequenas, né, que sejam suficientes para ela abastecer
Aquele público pequeno consegue fazer um preço legal, né? E consegue, então, é, consegue abastecer a necessidade daquelas pessoas que têm determinada doença, né, mas que são pouquíssimas no país, né, ou em pequena quantidade. Então, a farmácia de manipulação ela consegue fazer isso. Então, é um outro diferencial. Para esse público que a indústria não dá nenhum tipo de bola, vamos dizer assim, simplesmente deixa esse público abandonado, a farmácia de manipulação pode ir lá e acolher esse pessoal e fazer o medicamento que esse pessoal precisa para o seu tratamento ser feito de forma correta, ok? Então, é mais um tipo de produto que a farmácia pode fazer que não tem lá na farmácia de manipulação, de dispensação, né? Então, você não vai encontrar esse produto na dispensação. Muitas vezes o que a gente vê são as pessoas, né, que precisam de um medicamento especial e tudo mais, que tem aprovação aqui no Brasil, mas que uma indústria nenhuma quer produzir, a gente vê as pessoas fazendo um processo de importação. Se uma farmácia de manipulação consegue comprar essa matéria-prima e abastecer esse mercado, perfeito, né? As pessoas não precisam mais ficar correndo atrás de importação de medicamentos para poder tratar das suas doenças. Ok? Outro tipo de produto que muitas vezes acaba caindo nas farmácias de manipulação são os medicamentos off-label. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de medicamento. Sim, não? Ou medicamento Não. de segundo uso, às vezes as pessoas falam. Então, é um tipo de medicamento que ele tem uma certa indicação, né? Então, é um medicamento que a gente tem ele no mercado, ele tem uma certa indicação, então vem lá na bula a indicação dele, mas que começa-se a perceber que algum tipo de reação adversa dele, por exemplo, está trazendo alguma melhoria para algum outro problema de saúde. Vou dar dois exemplos aqui. Ah, quando a sertralina foi colocada no mercado, então foi desenvolvida, tudo mais, feito o registro dela e ela foi colocada no mercado. Então ela tinha lá na bula a indicação de tratamento de depressão, certo? Então as pessoas começaram a tomar a sertralina porque a indicação desse medicamento era tratamento de depressão. E os médicos, obviamente, foram começando a fazer alguém escreveu alguma coisa, a fazer a indicação, a prescrição e tudo mais, e começou-se a perceber uma situação que muitas das pessoas que estavam fazendo uso da sertralina tinham uma diminuição de peso. Então, com o passar do tempo, esses prescritores, né, começaram a perceber que sempre isso acontecia, sempre não, mas de uma forma geral isso acontecia. A pessoa começava a fazer uso da sertralina, melhorava da depressão e perdia um peso. E alguns médicos começaram a receitar esse medicamento, então, para diminuição de peso. Sem a indicação, né, de tratamento de obesidade na bula, não tinha nada escrito. A descrição lá na bula, a indicação na bula era depressão. Então, quando eles passaram a prescrever esse medicamento para tratamento de obesidade,
e a indicação não era essa, a gente diz que esse medicamento está sendo utilizado é, de forma off-label, ou seja, fora da prescrição, tá? E isso aconteceu com esse medicamento. Então, as pessoas começaram a utilizar mais o medicamento para tratamento de obesidade do que para depressão. Chegou um determinado momento que se percebeu realmente que a diminuição da obesidade, né, tratamento de obesidade estava dando resultado e foi permitido que as indústrias, né, que produziam sertralina, adicionassem na bula a indicação de sertralina para tratamento de obesidade. A partir do momento que essa indicação foi colocada na bula, ela deixa de ser um tratamento off-label e passa a ser um tratamento normal, tá certo? Então a gente diz que o tratamento é um tratamento off-label quando ele está sendo utilizado para um outro tipo de tratamento que não é aquele que está descrito na bula, tá certo? Quando regulariza a bula, daí ele volta a ser um medicamento, vamos dizer assim, normal. Outro exemplo é o caso da finasterida. Finasterida, então, ela foi criada para tratamento de hiperplasia prostática, ou seja, alguns uns tipos de câncer de próstata. Nos tratamentos de câncer de próstata, algumas pessoas começaram a perceber, né, principalmente aqueles que tinham já uma queda muito grande de cabelo, já não tinham praticamente cabelo, começaram a perceber que o seu cabelo voltou a crescer, voltou a se desenvolver. E depois de vários tratamentos, né, ajustes, tudo mais de dose e assim por diante, a finasterida começou a ser prescrita para tratamento de queda de cabelo. E por bastante tempo, quando você pegava a bula da finasterida, estava lá, hiperplasia prostática. Mas as pessoas estavam utilizando para queda de cabelo, ok? Para queda não, para crescimento de cabelo. Licença, professor. Sim, à vontade. E viu, isso da finasterida, até tinha visto uma coisa, no caso, é um estudo científico, né? Não é Sim, sim. comprovado. Não, já tem comprovação. Ah, entendi. Eu vi sobre o off-label, tanto que eu até citei num trabalho sobre isso, Certo. mas Aham. sobre a ivermectina. O que você chegou a ver? Ah, não, tinha falado, bom, é que não tem comprovação, né, sobre o medicamento para o uso, pelo tratamento do Covid, né? Ah, E, sim, 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 verdade. É um tratamento off-label que estão fazendo, né? Porque se você for pegar lá na ivermectina, na bula dela tem lá para que ela é utilizada e tudo mais, né? Mas não fala nada de Covid. Mas o fato, né, de as pessoas estarem utilizando para Covid é uma forma de tratamento off-label também, bem lembrado. Sei lá, se um dia for comprovado, daí pode ser que coloquem, né, tratamento de Covid também na bula, mas por enquanto não tem nada escrito, né, porque não tem comprovação. No caso da finasterida, foi comprovado, aí colocaram na bula. Tanto que a gente tem duas concentrações hoje no mercado, né? Se eu não me engano, é 2,5 e 5 miligramas. Não tenho certeza. Mas uma delas é específica para crescimento capilar e a outra para câncer de próstata. Certo? Mas obrigado pelo exemplo. Nossa, um exemplo do dia a dia que a gente está vendo aí direto e eu esqueci de usar ele como um exemplo. Eu acho que é o exemplo mais claro que a gente tem, né? Professor, Deixa eu só terminar aqui para eu não me uhum. perder. Se a gente olhar lá na bula, tem lá tudo que é indicação para ivermectina, né? Mas ela está sendo, ela e outras, né? Estão sendo
indicadas para prevenção da COVID. É o melhor exemplo de uso off-label de um medicamento. Pode falar agora. Ah, não, o professor falou já, é que falhou aqui, eu não entendi o que o Igor falou. É, No caso, ele te comentou, seria o kit COVID, né? Que seria a azitromicina, sim, sim, a na verdade, ivermectina. exatamente. Na verdade, todos, né, Ah, eles tá. estão sendo utilizados como medicamento off-label, como tratamento off-label, porque não está na bula de nenhum deles, né? Aham. Ah, Então, tá bom, então, é, obrigada. enquanto for utilizado e isso não for colocado na bula, né, acrescentado ali na bula, mais uma indicação, a gente chama de tratamento off-label, medicamento off-label. Se um dia for comprovado e for colocado, daí ele deixa de ser off-label, tá certo? Tá certinho. Tá Beleza, então. certinho. Vamos lá em frente. Então só falando, né? Até esqueci de falar. A grande diferença aqui para a farmácia de manipulação, o que que é? É que a farmácia de manipulação, ela pode, de repente, além de ser utilizado uma concentração no formato off-label, existe a possibilidade de ah, ter uma alteração na concentração. Vou citar um exemplo aqui que não existe, tá? Mas só para vocês entenderem. Digamos que a sertralina, né, estivesse sendo utilizada para depressão e perceberam que é, ela aumentaria a perda de peso ela aumentaria perda de peso das pessoas. Porém, descobriram que talvez, né, a concentração da sertralina que tinha no mercado, se aumentasse um pouquinho a concentração dela, o efeito dela seria melhor. Então, essa alteração a gente não conseguiria no medicamento industrializado, porque tem a concentração padrão que a indústria faz e ela não faria uma outra concentração. Mas a farmácia de manipulação, se o prescritor colocar uma concentração diferente daquela usual que tem lá no medicamento industrializado, nós podemos fazer. No caso da finasterida, percebeu-se, né, que, se eu não me engano, a concentração era de 5 miligramas e tinha uma, um aparecimento, né, de mais cabelo, surgimento de crescimento de cabelo nas pessoas. Mas perceberam que a concentração menor, uma concentração menor, como a concentração de 2,5, ela teria um efeito melhor. E os médicos começaram a prescrever 2,5, mas naquela época, a finasterida que existia no mercado era só de 5 miligramas. Então, o paciente tinha que cortar o comprimido, e nem sempre, né, quando o comprimido não vem com o suco para se cortar, quando a gente tenta cortar, nem sempre a gente tem a dosagem correta. Então, os médicos começaram a mandar fazer a finasterida na farmácia de manipulação, porque a farmácia de manipulação conseguiria fazer a concentração de 2,5 sem problema nenhum. Enquanto lá na farmácia de dispensação, o paciente precisaria cortar o medicamento. Então, isso é uma vantagem também da farmácia de manipulação. O fato de você poder fazer uma concentração muito mais próxima da necessidade do paciente, que é o que a gente vai falar em seguida também. Então, um outro tipo de situação que a gente tem é o caso de fármacos que são potentes e são perigosos. Então, são fármacos que eles, digamos assim, para que ocorra efeito deles, eles são necessários lá numa determinada dose. Uma dose razoavelmente grande, porém, é,
esses fármacos, eles podem, de alguma forma, trazer malefícios para o paciente se eles forem utilizados com uma dose, digamos, um pouquinho maior. Então, o que acontece muitas vezes? A gente tem desse tipo de fármaco lá na farmácia de manipulação, concentração padrão, né? A indústria, ela faz concentrações padrão dos seus medicamentos. Então, quando você vai olhar no caso de paracetamol em comprimido, você vai ter três apresentações: 500 miligramas, 750 miligramas e 1 grama. Digamos que sejam essas três apresentações. Então, o que acontece? O prescritor, quando vai prescrever esse medicamento, ele tem que verificar dessas três apresentações qual que é a que está mais próxima da necessidade daquele paciente que ele vai prescrever. Então, digamos que o ideal para aquele paciente que o médico vai prescrever fosse 700 miligramas, né? Mas não tem 700 miligramas no mercado, tem 500 e 750. Então ele vai dar aquela que ele acha que é mais próxima, né? Vai dar 750. Muito bem. Porém, no caso de fármacos potentes e perigosos, se o médico escolher aquela dose, a dose ideal dele é X, né? E você tem no mercado X mais um e X menos um. Se você der, se o médico prescrever aquela X mais um, o paciente pode se intoxicar. Se ele der X menos um, o tratamento não vai ser completo, vai faltar, né, uma certa quantidade de medicamento para fazer o tratamento ideal. Então, o que pode ser feito? Mandar fazer isso na farmácia de manipulação, porque a farmácia de manipulação consegue, então, produzir o medicamento naquela concentração exata que o paciente precisa. Nesse caso, particularmente, se ele toma, né, uma dose um pouco maior, ele pode se intoxicar. Se ele toma uma dose um pouco menor, o efeito não vai ser 100%. Se ele tomar a dose que foi feita na farmácia, na concentração ideal para ele, ele vai ter 100% sem risco de intoxicação e sem risco de ter um subtratamento. Então, mais uma vantagem. Isso quando a gente está falando de fármacos que a gente utiliza concentrações altas, né? A gente tem o caso dos fármacos que a gente utiliza concentrações muito baixas, e a gente chama esses medicamentos, então, de baixo índice terapêutico. Uma pequena quantidade é suficiente para fazer o efeito terapêutico. Então, se você, com uma pequena quantidade, você consegue o efeito terapêutico, se você alterar um pouquinho essa quantidade, pode ser que seja suficiente para intoxicar o paciente. Então, na verdade, entre esse tipo de situação aqui e a situação do exemplo do slide anterior, é exatamente na quantidade para fazer o efeito. No slide anterior, é uma quantidade maior. Então, para você ter um efeito tóxico, ser preciso uma quantidade grande. Aqui não, aqui são substâncias que a concentração é muito pequena. É o caso dos hormônios, principalmente. Pergunto para vocês, quem trabalha em farmácia de manipulação, de dispensação ou já trabalhou, qual que é o medicamento que tem várias apresentações diferentes? Eu tenho apresentação lá de 12,5 microgramas, 25 microgramas, 50 microgramas, 75 microgramas, 88 microgramas, até 200 ou até mais. Mas acho que até 200. Que medicamento que é esse? Ninguém conhece.
Já que ninguém fala, eu não conheço, professor. Não Uhum. conhece? Não. Ai, 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 ai. Ninguém aqui Gente, trabalha vamos em falar? farmácia? Não é possível que ninguém aqui trabalhe em farmácia ou tenha trabalhado em farmácia. Eu não trabalho em farmácia também, por isso que eu não sei, professor. Uhum. Nunca Eu trabalhei. também não, nunca trabalhei. Nunca, gente. Não. Responderei no chat, professor. O que que responderam? Deixa eu ver lá. Levotiroxina? Exatamente. Então não vou nem olhar. É isso mesmo. Nome comercial. Alguém lembra? Então quem respondeu lembra de um nome comercial? Foi a Jaque. Jaque, passa a cola aí para nós, por favor. Puran, ela colocou. Puran, Sintroid. Alguém falou Sintroid que eu ouvi. Mas vamos pegar o Puran, que é o mais conhecido de todos. Puran, então, tem de 12,5, 25 microgramas, não é miligramas, ou seja, é uma concentração muito menor, tá? 12,5, 25, 50, 75, 88, 100 e assim vai. Ah, são concentrações muito pequenas. 12,5 microgramas é uma coisa assim que para a gente pesar, a gente tem que rebolar mesmo, porque é muito pouco. E daí o que acontece? Esse tipo de medicamento, uma pequena concentração a mais pode fazer uma alteração no organismo da pessoa, assim, gigantesca. E o que acontece então? Quando o médico prescreve o medicamento comercial, ele vai mandar fazer uma dosagem do hormônio, tudo mais, não sei o quê, vai verificar qual que é a necessidade, né, do hormônio para fazer a reposição para voltar ao nível normal. E o que vai acontecer? Ele vai mandar fazer então essa dosagem e vai dar um determinado valor lá. Então, digamos que deu que o organismo está precisando de 40 miligramas, microgramas. Aí o que a gente tem no mercado? A gente tem industrializado o Puran de 25 e o Puran de 50. O que o médico faz? Ele dá o menor ou dá o maior? O que vocês acham? Eu acho que é o menor. Eu acho que é menor também. Porque se ele der o maior, vai desregular tanto o organismo da pessoa que, nossa, vai trazer mais problemas do que melhorar. Então, ele vai escolher o menor, que não vai resolver totalmente o problema, mas vai trazer bastante benefício para o organismo da pessoa. Né? Então, na verdade, assim, a indústria também, eles não podem ficar fazendo aí todas as concentrações possíveis e imagináveis desses hormônios, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem aqueles que são os mais comuns e os médicos acabam adaptando aquilo que for mais próximo da necessidade de cada indivíduo. Porém, lá na farmácia de manipulação a gente consegue fazer. Então, se o médico pedir 40 microgramas, a gente vai fazer a cápsula com 40 microgramas. E daí o resultado vai ser muito melhor para o paciente, porque ele não vai nem se intoxicar, né, ou sentir efeitos desse excesso, e ao mesmo tempo ele não vai ter um efeito menor do que ele necessitaria. Então, para a farmácia de manipulação, a gente pode dizer que é uma vantagem bastante grande em relação ao industrializado. E muita gente que utiliza, né, hormônio principalmente, não sabe que isso pode ser feito dessa forma. E acaba utilizando aqueles padrões que tem na farmácia de dispensação. Então, para a farmácia de manipulação,
é uma vantagem, porque ela consegue fazer exatamente aquilo que a pessoa precisa utilizar. É quantidade muito pequena, então a gente, né, como manipulador de medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Se o cuidado normalmente já é um cuidado grande, na hora de fazer esse tipo de produto, o cuidado tem que ser 50 vezes maior, porque a gente também, se a gente pesar a quantidade, né, errada, não, um pouquinho a mais, pesei um pouquinho a mais, ou pesei um pouquinho a menos. A gente vai preparar o medicamento da forma errada e não vai dar, então, o resultado perfeito como a gente quer que dê. E, de repente, se eu peso a mais, eu posso também chegar lá num determinado problema de intoxicação. E essa questão de pequenas quantidades, microgramas, né, é muito comum nos hormônios. E antigamente a gente tinha muito problema com isso, porque as farmácias de manipulação, elas trabalhavam muitas vezes com, né, pouco conhecimento. Hoje a gente tem acesso à internet, a gente consegue até converter diferentes concentrações, né, converter medidas facilmente pela internet. E às vezes, várias vezes, na verdade, a gente teve casos de farmácias de manipulação que, na hora de fazer essa conversão, ao invés de colocar lá, digamos, 40 microgramas numa cápsula, colocou 40 miligramas, ou seja, uma concentração muito maior do que aquela que naturalmente acontece no corpo da gente, né? E trouxe bastante problema para os pacientes. Eu não sei se teve caso de morte para esse tipo de produto, mas existiu muito problema. Então, hoje, assim, o cuidado é muito grande para que realmente a gente faça 40 microgramas, então vamos fazer cada cápsula contendo 40 microgramas. Uma coisa importante que vocês saibam é que a gente tem uma faixa de tolerância, né, para a maior parte dos produtos que a gente faz. Então, dependendo do tipo de produto, 5% acima ou 10% acima, e para baixo também, 5% abaixo ou 10% abaixo, conforme o tipo de produto. Aqui a gente não pode ter essa faixa de tolerância, a gente tem que ter 40 microgramas, vamos por 40 microgramas. Não dá para ficar imaginando que foi um pouquinho a mais ou foi um pouquinho a menos. Tá certo? Então, são algumas vantagens que a gente vê, né, que diferenciam a farmácia de manipulação da farmácia de dispensação. Tem mais coisas diferentes que a gente vai comentando durante a matéria, mas essas são as mais chamativas, vamos dizer assim. Vamos falar de alguns termos, então, comuns na farmácia de manipulação, muitas vezes das receitas, né, ou das próprias fórmulas. Primeiro caso, QSP. Vocês já viram isso em algum lugar? De repente, uma fórmula lá, como é essa fórmula pequenininha aqui embaixo? Ácido bórico, 2%, água destilada, QSP, 30 ml. O que é esse QSP? Quem se arrisca a falar? Está escrito ali, é quantidade suficiente para, mas isso quer dizer o quê? Gente, pode se arriscar. Ninguém tem obrigação de saber. Vocês, principalmente. Acho que eu tenho obrigação de saber, mas vocês não têm. Por enquanto. Depois que eu falar, vão ter obrigação, sim. O que é o QSP? Chutem. Acho que todo mundo foi tomar água, professor. Já É, voltamos. ou isso, né? Não, eu Ou falo, isso. mas eu não tenho ideia o que pode ser, não. Mas chute. Veja ali, ó, água
quantidade suficiente para, né, que SP é isso, quantidade suficiente para 30 ml. O que é isso, então? Vou escrever aqui do lado uma outra fórmula um pouquinho diferente, então. Eu quero fazer uma mistura Seria de... quantidade suficiente, professor? Sim, mas o que é essa quantidade suficiente? Há uma fórmula, será? Uma receita? Será, não tenho ideia. Tá, então eu vou escrever aqui do lado. Vamos ver se vocês conseguem entender, porque escrever com mouse é difícil. Eu quero fazer uma mistura de cloreto de sódio e glicose, tá? Então vou pegar lá sal e vou pesar 5 gramas desse sal. E nessa fórmula eu vou só escrever a C aqui, tá? Vocês já sabem que é açúcar. Daí eu escrevo ali QSP 100 gramas. Talvez vocês já tenham visto até em alguma receita de comida, ao invés de a pessoa escrever QSP, ela dizer assim, água, quantidade que baste para 30 ml. Açúcar, quantidade que baste para 100 gramas. Então, o que é? Na verdade, o QSP quer dizer quantidade suficiente para alguma coisa. Então, aqui no caso, quantidade suficiente para 100 gramas. Então, esta substância que está nessa linha, que é o açúcar, eu vou pesar a quantidade suficiente para 100 gramas, tá certo? E o que eu tenho aqui em cima? Eu vou pesar 5 gramas de sal. Então, imaginem que eu vou fazer uma mistura desse sal com esse açúcar e vou utilizar isso para alguma coisa. Então, pesei 5 gramas de sal e vou pesar açúcar. Quanto que eu tenho que pesar de açúcar? Quantidade suficiente para fazer 100 gramas dessa mistura. Se eu já tenho 5 gramas de sal, quanto que eu vou pesar de açúcar? 95. 95, exatamente. Porque o açúcar, nesse caso ali, está para completar 100 gramas. Então, quando está escrito ali açúcar, quantidade suficiente para 100 gramas, eu vou pegar tudo que eu tenho que pesar antes ou medir antes, vou somar e vou colocar só o açúcar que faltou para formar 100 gramas. Então, nesse caso, tenho 5 gramas de sal. Quanto que falta para formar 100? 95. Então, vou pegar, pesar 95 gramas de açúcar e vou colocar ali, no final das contas, eu tenho 100 gramas. Certo? Todo mundo entendeu? Sim, perfeito. Muito fácil de entender isso. Tá, só que sempre piora, né? Eu acredito que em gramas, beleza, mas em porcentagem ali. Então, no caso da porcentagem, primeiro você tem que resolver quanto que é aquela porcentagem e depois você vê quanto que você vai utilizar de água. E ali a gente está falando de ácido bórico, é uma substância sólida, tá? E eu vou utilizar água para complementar para 30 ml, que é líquido. Então, como eu disse, vai piorando um pouquinho. Então, eu teria que fazer várias etapas diferentes aqui. Primeiro, verificar. Ácido bórico é sólido, então eu vou ter que pesar. 2%. 2% quer dizer o quê? Quer dizer que eu pesaria 2 por cada 100, no caso, ml, né? Que é o meu produto é um líquido.
Então, eu teria que usar 2 gramas para cada 100 ml. Mas, na verdade, eu não vou fazer 100 ml, né? O que está pedido ali é para fazer 30 ml. E daí eu teria que fazer uma regrinha de 3 para saber exatamente quanto que é aquele ácido bórico. Depois disso, né, sabendo quanto que é aquele ácido bórico, se eu fosse fazer tudo isso como cálculo teórico, sem precisar fazer na prática, eu teria que utilizar uma fórmula para transformar aquele ácido bórico, né, o peso dele em volume, para ficar igual à água. E daí, eu determinando o volume que tomaria esse ácido bórico, eu saberia quanto faltaria para completar os 30 gramas de água. Mas vamos esquecer isso, porque senão vai fazer uma confusão na cabeça de vocês. Então, esqueçam tudo isso que eu falei, só não esqueçam essa parte aqui do sal e do açúcar, tá? Quando a gente for indo para frente na matéria, a gente vai voltando a falar sobre isso passo a passo para ficar mais fácil. Então, só lembrem disso aqui no momento. O QSP indica que esta substância que está na mesma linha do QSP, eu vou utilizar quantidade suficiente para completar, seja esse peso de 100 gramas ou se for um volume, para completar aquele volume. Só. Tranquilo? O resto esqueçam por enquanto. Tá bom? Outro exemplo que vocês. É difícil de ver, na verdade, numa formulação vinda lá de um médico, porque isso é uma prática muito antiga, mas é capaz de ainda vocês pegarem lá uma receita de um médico mais velhinho, velhinho, sim, e que utilize esse termo aqui, esse AN. Às vezes vem com 2 tios, um em cima de cada A, ou em cima de um só, mas às vezes vem. E como que vem? Então ele está fazendo a prescrição lá, e daí na hora de ele colocar a fórmula, que seria isso aqui, né? Ele coloca cada um dos componentes e lá do lado ele coloca esse AN e uma certa quantidade. Esse AN quer dizer que todas essas substâncias aqui, elas vão ser medidas na mesma quantidade. Ou seja, eu vou pesar a quantidade aqui, que foi colocada depois do AN, é 25 gramas. Então, eu vou pesar 25 gramas de talco, vou pesar 25 gramas de óxido de zinco, vou pesar 25 gramas de glicerina e vou pesar 25 gramas de água. E vou fazer uma mistura e vou transformar isso na chamada pasta d'água, que vocês já devem ter ouvido falar. E percebam também que, dependendo da formulação, a gente vai pesar líquido ao invés de medir volume, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pesar a glicerina, que é líquida, e vai pesar a água, que é líquida também. Então, a fórmula, ela vai indicar se você vai pesar ou se você vai medir. Então, na verdade, isso é uma forma de, principalmente na época que os médicos mais antigos, né, eles tinham que escrever à mão cada uma dos componentes, às vezes eram muito mais componentes, né? E como as quantidades eram iguais para todos os componentes da formulação, eles então escreviam esse AN e davam a quantidade de cada um dos componentes. Então, 25, 50, 75, 100. No final, eu vou ter 100 gramas de pasta d'água. Ficou claro isso? Sim. Sim? Muito bem. Vocês não vão ver, vai ser muito difícil encontrar um médico ainda fazendo isso, mas caso cheguem a ver isso alguma vez, vocês já sabem o que é o AN. Outro exemplo, FSA. Então, de repente, vou voltar até aqui no anterior, o médico coloca lá, para a dona Maria, não sei o quê, talco, 25 gramas, óxido de zinco, 25 gramas, glicerina, 25 gramas, água destilada, 25 gramas, e escreve ali embaixo essa sigla, FSA. Daí você olha, você
Diz, meu Deus, o que que é isso, né? Será que é mais um componente da fórmula que eu não conheço, não sei o quê? Na verdade, o FSA quer dizer faça segundo a arte. Também é uma coisa antiga, é um tipo de sigla antiga que os médicos colocavam antigamente, mas que a gente ainda vê hoje. Tem médicos mais novos que colocam lá no final FSA. Isso quer dizer o quê? Na verdade, a gente tem que pensar na prescrição, né, na receita, como um documento que o médico está mandando para o farmacêutico e dizendo, olha, estou te mandando então esse documento aqui, eu quero que você prepare essa formulação da forma como está colocada aqui, né? Então, basicamente é isso, é um documento. E o prescritor, ele pode ser uma pessoa educada, né? E então ele colocar lá no final, depois de colocar a formulação, colocar, ao invés de escrever muito obrigado, não sei o que, ele coloca FSA, faça segundo a arte. Ou seja, ele fala assim, fiz a minha parte, coloquei então a fórmula para você fazer, e agora então eu passo esse documento para as tuas mãos para que você faça, né, prepare esse medicamento de acordo com o conhecimento que você tem. Então, é uma forma, assim, bem, digamos assim, educada, polida e formal de dizer, olha, te entreguei o documento, fiz a minha parte, agora você faz a sua, utilizando o seu conhecimento. Tá certo? Vocês vão encontrar isso? Vão, às vezes. Tem um ou outro médico que ainda prescreve desse jeito. E vocês vão encontrar, às vezes, escrito essa palavra RX. Eu vou voltar lá, porque eu vou escrever aqui no mesmo lugar. Então, de repente, tem lá na receita para a Dona Maria, né? Daí vem a fórmula, o FSA, o médico assina lá embaixo, e às vezes lá em cima ele escreve assim, RX. A primeira vez que eu peguei isso, eu passei a maior vergonha, porque eu não conhecia esse termo, e eu olhei, né, tal, Dona Maria, tal, para fazer, tá, tudo bem. Daí eu olhei e disse, mas que estranho, esse médico colocou um exame para fazer aqui em cima, né? Daí eu até perguntei lá para Dona Maria, eu que tinha recebido a receita, né? Dona Maria, o médico pediu para a senhora fazer um raio-x? Ela falou, não, não pediu. Sabe que estranho, né? E fiquei com isso. Depois eu fui procurar. RX aqui não tem nada a ver com raio-x, não tem nada a ver com nada. É um termo também antigo, latim, que quer dizer recipe ou receba. Então é uma forma educada também de o médico escrever. Então ele coloca lá RX, ou seja, receba essa prescrição da Dona Maria, que está o nome embaixo, né? A fórmula é essa que está aqui, e faça de acordo com o seu conhecimento. Então, é uma forma Professor, educada. Oi. acho que não era só o professor que ia passar vergonha, não, eu também ia. Porque eu vi uma receita, um É, meme no Facebook, e é, em cima tinha esse RX, e eu achei que era o símbolo de farmácia, porque diz que também, além da a taça com a cobra, também pode ser esse RX, né, que foi utilizado há muito tempo atrás, né? Eu falei, é, gente, será que foi um farmacêutico que assinou para o médico? Eu fiquei sem entender a receita. mas eu fui pior, porque eu achei que ele estava mandando ela fazer o raio-x na mesma receita. Né? Porque o RX ainda, se você vê, é o símbolo da farmácia, ainda pelo menos está dentro, né? Eu estava bem por fora. Mas é isso. Então, quando vocês se depararem com isso, já saibam que é uma forma mais polida, mais educada, né, de os médicos mandarem essa receita, em vez de mandar a receita seco, assim, né, tipo só com o básico mesmo. Tem alguns que